Fala pessoal, o professor Rigueto de novo na área, trazendo para vocês agora mais um instituto despenalizador da Lei 9.099, instituto esse, cai em toda a prova de concurso, leia-se prova do professor Rigueto, tá? Que é o mais conhecido, você que for advogar no crime, ainda que vá advogar de maneira, superficial, tão somente para contar aqueles 3 anos com tempo de serviço, né, com tempo de experiência profissional para concurso para juiz, para concurso para delegado, certamente você vai atuar no juizado especial e você vai se deparar com a chamada transação penal, artigo 76 da Lei 9.099, um artigo que precisa de uma leitura detalhada, um artigo que precisa de uma disposição um pouquinho melhor, porque o artigo 76 ele conta com 6 parágrafos, tá? E a gente tem que observar isso. E eu preciso que você faça aquelas mesmas anotações que você fez lá na composição dos danos civis, o artigo 74, agora no artigo 76. Você vai colocar lá assim, artigo 76, tracinho, transação penal. Vai colocar embaixo para os tipos de ação que cabem à transação penal. E aqui tem uma pegadinha de prova, tá? Transação penal cabe em ação penal pública incondicionada, ação penal pública incondicionada, anota lá. Cabe também em ação penal pública condicionada à representação do ofendido, vírgula, quando o ofendido representa. Ação penal pública condicionada à representação do ofendido, quando o ofendido representa. Tá? De acordo com a lei, cabe nesses 2 tipos de ação. Pública incondicionada e pública condicionada à representação do ofendido quando o ofendido representa. Agora põe um asterisco e anota embaixo assim, ó, pegadinha de prova. Cabe também em ação penal privada segundo a jurisprudência. A jurisprudência diz que nos casos de ação penal privada, o querelante, autor da ação, é que tem que propor a transação penal. Tá? E se ele assim não o fizer, o Ministério Público, como custos legis, fiscal da lei, é quem vai fazer essa explicação, essa proposta de transação penal. Vou fazer a leitura do artigo, vou explicar para vocês como é que ele funciona, passo a passo, acredito até que passe do tempo médio dos nossos vídeos aqui no YouTube, tá? Mas para você ter uma noção de como funciona esse instituto, tá bom? Vamos lá, artigo 76, abre lá da Lei 9.099 de 95. Olha só. Havendo representação, acabei de dizer, ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, acabei de dizer, não sendo caso de arquivamento, porque pode ser caso de arquivamento, pode até prescrito, pode não haver crime, foi feito um TC e de repente não teve prova nenhuma depois, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa a ser especificada na proposta. Rigueto, peraí, penas restritivas de direitos ou multa a ser especificada na proposta? Sim, transação penal nada mais é do que uma antecipação. Eu lhe dou uma pena em troca da tua tranquilidade. Joãozinho, você quer ser processado ou você quer pagar um valor para uma entidade carente e ninguém discute a tua culpa? Mas quais são as vantagens? Permanece primário, não tem processo. Tá, mas eu estou pagando algo, eu estou assumindo culpa? Não, você não está assumindo culpa. Poxa, mas... então eu aceito, fechou, eu não aceito, beleza. Então, pena restritiva de direito ou multa é a transação penal. Só que tem uma pegadinha no 76 ali. Havendo representação ou na ação penal pública incondicionada, não esquece que na ação penal privada cabe também de acordo com a jurisprudência, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor. A pergunta que eu vou fazer para vocês aqui e vou responder mais para frente, tá, é se esse poderá aqui permite ao promotor de justiça, certo, não me oportunizar a transação penal. Porque cabe ao Ministério Público propor, certo? A composição de danos civis do artigo 74, nós vamos para a audiência preliminar e nós tentamos compor A e B. A e B tenta compor. Na transação penal, que cabe na pública incondicionada ou naquela condicionada em que você já representou, significa que não deu para fazer o acordo lá atrás, vem o promotor de justiça ou o querelante, de acordo com a jurisprudência, né, e
fazemos a proposta, mas ali está escrito, o Ministério Público poderá propor. Não estou falando de denúncia, não estou falando de nada, não tem nada disso ainda, é antes de iniciação, é uma fase prévia, tá? E aí, o promotor pode ou o promotor deve propor a transação penal? Pois é, já vou explicar, tá? Vamos passar para o parágrafo primeiro e os demais parágrafos, depois eu volto a falar disso. Parágrafo primeiro. Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade. Olha só, apareceu de novo a faculdade. O Ministério Público poderá, o juiz poderá. Se me propuserem a transação penal somente em pagamento de multa, o juiz poderá reduzi-la pela metade. Já vou explicar esses dois quesitos, inclusive com exemplo. Não vou explicar agora. Parágrafo 2º. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado. Primeiro, ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, se eu já fui condenado, eu não sou mais primário, por crime, por sentença, por pena privativa de liberdade, pena de prisão, por sentença transitada de julgado, eu não tenho direito à transação penal. Segundo, não cabe transação penal. Se o agente tiver sido beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva de direito nos termos desse artigo. Se eu já ganhei transação penal nos últimos 5 anos, não tenho direito a ganhar de novo. Se eu ganhei a transação penal nos últimos 5 anos agora, passados 5 anos eu vou ter direito. Mas se eu ganhei dentro desses últimos 5 anos, eu não tenho direito a nova transação penal. Terceiro requisito. Não cabe a transação se não indicarem os meus antecedentes, a minha conduta social, a minha personalidade, a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, ser a transação penal necessária e suficiente à adoção da medida. Então, assim, se eu for condenado, se eu já tiver ganhado a transação penal nos últimos 5 anos, ou se os meus antecedentes, requisitos subjetivos do artigo 59, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, não forem satisfatórios, não forem suficientes, o pessoal diz assim, a transação penal não vai ser suficiente para esse cidadão, tá? O promotor de justiça pode não me dar a transação penal, não me propor. Fechou? Agora para pensar o seguinte, vou voltar no caput no parágrafo 1º, tá? Eu sou primário, eu nunca ganhei transação penal e os meus antecedentes são positivos, minha conduta social é ilibada, minha personalidade eu sou um cara calmo, os motivos e circunstâncias que eu pratiquei o crime são normais ao crime, logo a transação penal demonstraria necessária e suficiente, como uma medida a ser aplicada. A pergunta é, o promotor deve ou o promotor pode? O promotor deve. O poderá, lá de cima do caput, o promotor poderá propor, certo? É poder-dever. Se eu preencher os requisitos, é direito subjetivo do réu ter o direito à proposta de transação penal que vem antes da denúncia. Palavrinha-chave que eu estou dando para a prova. Antes da denúncia. Fechou? Não é faculdade do promotor, é direito meu. Direito subjetivo do réu. Parágrafo 1º. Quando o promotor me propõe somente multa, o juiz poderá reduzi-la à metade. Esse poderá reduzi-la à metade é dever do juiz. Aliás, desculpe, esse poderá é faculdade do juiz, desculpa. Por quê? Porque o caput é poder-dever. O promotor, vendo que eu preenchi todos os requisitos, tem que me propor o benefício. O juiz, ao verificar que a pena foi aplicada somente pena de multa, pode reduzir pela metade. Aí eu vou dar um exemplo prático para a gente passar para o terceiro daí, parágrafo 3º. Tá? Uma vez eu fiz uma audiência de proposta de transação penal, onde o Ministério Público propôs, por exemplo, R$5.000 a título de transação penal. Diz que a minha cliente preencheu os requisitos e propôs R$5.000. O que ele se equivocou? É que o normal é assim, o normal é eu te propor um salário mínimo, por exemplo, ou 30 dias de serviço à comunidade. R$5.000 ou 60 dias, 90 dias de serviço à comunidade. Por que isso? Porque daí eu vou manter as pessoas em pé de igualdade. Se você tem R$5.000, você paga os R$5.000. Mas se você não tem os 5.000, não lhe é tolhido o direito do benefício. Você presta serviço à comunidade que é de graça. Você entendeu? Por isso que a lei diz que quando eu te proponho somente em dinheiro, há a possibilidade de reduzir pela metade. Uma vez eu fiz uma audiência de R$5.000, eu cheguei para o promotor de justiça, na audiência, melhor dizendo. Falei, excelência, o conciliador estava lá, falei, meu cliente aceita a transação penal. Mas com base no artigo 76, parágrafo 1º, uma vez que foi proposto somente pena de multa, eu requeiro-se de aplicação do 76, parágrafo 1º, com a redução pela metade. Detalhe, eu falei para vocês que é uma faculdade do juiz. O juiz não reduziu.
não reduziu porque ele disse assim, ó, o seu cliente é servidor público estadual, consta o salário dele no portal da transparência, logo ele ganha, sei lá, 20 mil reais por mês, logo ele não tem a capacidade, ele não tem a capacidade diminuída de pagar os 5 mil, ele pode pagar os 5 mil, então indefiro a redução. Tá vendo? Então assim, essa foi a jogada para mostrar para vocês que o Ministério Público poderá, é um direito, é um dever, uma obrigação se eu preencher os requisitos, o juiz poderá reduzir, é uma faculdade do juiz. Quando que não caberá transação? Quando eu tiver sido condenado, já tiver ganhado a transação nos últimos 5 anos, ou os requisitos subjetivos não forem positivos a ponto da transação ser positiva para mim. Parágrafo 3º. Aceita a proposta de transação penal, a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do juiz. Propõe-se a mim, eu e meu advogado concordamos, submete ao juiz para o juiz homologar. Parágrafo 4º. Acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor da infração, o juiz então fará a aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o benefício no prazo de 5 anos. Eu permaneço primário. Quem quer fazer concurso público? Rigueto, e cabe para qual crime a transação penal? Crimes de menor potencial ofensivo. E a composição de danos civis? Crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, pena máxima de até 2 anos. Parágrafo 5º. Da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá apelação referida no artigo 82 dessa lei. Aí você pode pensar o seguinte, Rigueto, porra, se você aceitou a transação penal, por que você vai apelar? Eu vou voltar no exemplo dos 5 mil. A minha cliente era uma médica. Realmente ela tinha condições, mas eu achei 5 mil exagerado. E eu pedi para reduzir, de acordo com o parágrafo 1º, pela metade. E o juiz justificou que o salário dela era muito alto e por essa razão tinha que pagar aquele valor à vista. Ele homologou, porque eu aceitei a transação penal. Pedi um prazo de 30 dias para recorrer, ele homologou. Porém, eu falei para minha cliente, não pague, nós vamos recorrer. E eu usei o parágrafo 5º, recorrendo essa decisão para a turma recursal. Que depois vou explicar mais para frente como é que ele funciona. A turma recursal está no mesmo patamar do Tribunal de Justiça. Fórum, Tribunal de Justiça, Juizado Especial, turma recursal. E aí eu apelei. Nós vamos tratar desse assunto mais para frente. Tá? E o parágrafo 6º, então quer dizer, não é porque eu aceitei que eu aceito, porque a proposta naquele momento, diferente do acordo 74, onde é só não aceitar. Nesse caso eu aceito e posso recorrer a uma turma recursal. E o parágrafo 6º diz assim, a imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º, a imposição da aplicação da transação penal, não constará da certidão de antecedentes criminais, salvo para fins previstos no mesmo dispositivo, que é garantir aqueles 5 anos. E não terá efeitos civis, cabendo ao interessado, aos interessados, propor ação cabível no juízo civil. Lembra que a todo crime corresponde uma indenização? Se eu lhe causei lesões corporais, exemplo que eu dei lá na composição de danos, tá? Você não aceitou a proposta porque você queria 5 mil e te propus 1.000. Não teve acordo. Você me representou. Tá? Ao me representar, o Ministério Público veio e diz, propõe ao Rigueto um salário mínimo de transação penal, R$ 1.045. Aceitei a transação penal. Ao aceitar a transação penal, o meu processo criminal foi para as cucuia, arquivou. Estou livre do processo penal. E você ficou sem receber, se ferrou. O que acontece? A composição de danos não foi feita naquele momento, a transação penal era um direito meu, eu aceitei, paguei 1.000 para uma entidade carente e acabou. Ou até prestei serviço à comunidade, nem gastei R$1. Prestei serviço à comunidade. E você, a composição, a transação penal não gera antecedentes, permaneço primário para fins de concurso público, não importa em reincidência, permaneço primário, só não posso usar no prazo de 5 anos a próxima e não possui efeito civil. Significa que não é porque eu paguei aquela entidade carente ou até mesmo mais além, tá? Não significa que eu assumi a culpa. Então não dá para você, por exemplo, pegar essa sentença de homologação da transação penal e querer executar no civil, querer liquidar ou executar no civil. Não dá. Você vai ter que entrar com uma ação de conhecimento. E na ação de conhecimento tu vai ter que discutir a culpa comigo, porque não gera efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo civil. Então transcende, por isso que eu digo, a ideia é compor. Eu tenho esse espírito, eu vou para a audiência de juizado especial
que a gente atende às vezes, né? Para fazer o quê? Para compor, para tentar resolver o problema. São pequenas picuinhas que tiram a tranquilidade do povo, certo? E a gente precisa resolver esse problema e não ficar criando mais embaraço. Se tem que pedir desculpa, tem que pedir desculpa. Se na verdade tiver que usar psicologia infantil e inverter a jogada, inverte. Aceita uma transação, compõe civilmente e assim por diante. Para a gente poder daí chegar no próximo vídeo, né, num último instituto despenalizador da Lei 9.099, chamado de suspensão condicional do processo. Beleza, galera? Espero que estejam gostando. Vamos continuar mais um videozinho daqui a pouco sobre suspensão condicional do processo. Grande abraço!